Muito bem, continuando aqui nossa aula, vimos que esse circuito é o mesmo. Aí, turma, é o seguinte, é aquele mesmo esquema. Observe o seguinte, eu preciso saber quem está em série e quem está em paralelo. Observe o seguinte, vamos primeiro entender quem está em série e quem está em paralelo aqui, vai, olha só. Observa que o R3 e o R4, a gente observa que eles estão em série entre si, correto? Então, o R3 e o R4 eles estão em série entre si. De maneira que, se eu somar R3 mais R4, eu vou ter uma resistência equivalente aqui, ó, circulando por esse I3 aqui, correto? Que foi o que ele fez no segundo passo, observa. Ele pediu, calcule a resistência equivalente, cadê? Ele simplificou o circuito lá e agora a gente vai encontrar a resistência equivalente. De maneira que ele encontrou uma resistência equivalente para toda essa região aqui, ó, R2, R3, R4 e R5, utilizando aquela nossa equação, certo? Observa, os inversos da resistência, que ele chamou de resistência equivalente 1, que é todo esse circuito aqui, onde está apontando o mouse, que está em paralelo entre si. Porém, R2 e R4 está em série, então por isso que ele fez isso. Olha só, é 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3 mais R4. Lembrando que R3 e R4 está em série, mais 1 dividido por R5, correto? A partir disso, ele substituiu todos os valores. R1 é 10, R2 é 10, R4 é 10 e R5 é 20. Aplicando aquela regrinha do MMC e tal, a regrinha de 3 e etc e tal, encontramos que a resistência equivalente 1 é igual a 5 ohms. Quem que é a resistência equivalente 1? É toda essa resistência aqui, ó. Ele fez, encontrou 5 ohms para todo esse cara. Depois disso, a resistência equivalente 1 ficou, a resistência 1 ficou em série com a resistência equivalente 1. Então, ele aplica a regra para a série, olha só. Então, a gente vai calcular a resistência equivalente total, olha só, e que é a soma das duas, uma vez que elas estão em série. 5 mais 5 é igual a 10 ohms. E vimos que a resistência equivalente total do circuito é 10 ohms. Nós temos a tensão do circuito. Então, aplicando a lei de Ohm para o circuito total, nós vimos que a corrente ela é a tensão dividida pela resistência total, que é a resistência equivalente que nós acabamos de achar. Substituindo os valores, encontramos o valor aqui de 15 amperes. Muito bem. Uma vez que encontramos esse valor de 15 amperes, nós vamos para o quarto passo. No quarto passo, turma, é interessante entender o seguinte, que esse a gente vai determinar quais são os pontos que eu tenho queda de tensão. Observa que eu tenho queda de tensão entre R1, que ele chama aqui de tensão 1, e R equivalente 1. O que seria esse R equivalente 1, Fernando? Seria a resistência equivalente de toda essa região aqui, ó, onde o mouse está apontando. Tá certo? Aqui, ó, observa, eu tenho esse nó, então daqui para cá eu vou ter uma tensão, e daqui para cá eu vou ter uma outra tensão. Então, a gente está encontrando essas tensões para esse cara. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Mais uma vez, usando a lei de Ohm. A corrente 1, a tensão 1, perdão, é igual a resistência 1 vezes a corrente que circula por essa resistência. Então, substituindo os valores, a resistência é 5 ohms, que é a resistência de R1, e multiplica por 15, onde esse 15 é o 15 amperes, que é a corrente total do circuito. Observa que a corrente que passa por R1 é a corrente que passa por aquela resistência equivalente, que é equivalente a todo aquele circuito que a gente combinou, ok? No 2 ele fez a mesma coisa. Ele calculou, nós achamos a resistência equivalente total. Aqui tem um erro, tá, turma? Não é equivalente total.
essa resistência aqui é a resistência equivalente 1. Então ele pega a resistência equivalente 1 e multiplica pela corrente. Então, de maneira que a tensão no ponto 2 é 5 vezes 15 igual a 2,75 volts. De maneira que a gente consegue perceber que a 75 volts mais 75 volts dá o somatório da tensão total, que no caso aí é 150 volts. Então, aqui nós temos essa queda de tensão. Se a gente parar para observar, eu vou ter uma pequena queda de tensão de 75 volts. Observa, 75 volts é desse nó até o ponto B. Se eu pego entre R2 e R3, eu vou ter uma tensão menor de 75 volts. Se eu pego entre R3 e R4, eu vou ter uma tensão menor que 75 volts, sendo que o somatório dessas duas vai dar igual a 75. Ok? Muito bem. Agora a gente vai calcular as correntes, a divisão de corrente. Bom, a corrente ela vai se dividir em 3 aqui, né? Ela vai circular pela corrente 2, corrente 3, resistor 2, resistor 3, consequentemente o resistor 4, que está em série com 3, e o resistor 5. Então, usando a lei de Ohm, a gente aplica a tensão de cada ponto, nesse circuito. Observa, a corrente 2, ela é a tensão 2 dividido pelo resistor 2. Quem é a tensão 2? 75 volts. Dividido por 10, que equivale à resistência 1. Então, no caminho 2, circula 7,5 ampere. Na corrente 3, a tensão que circula por ele também é 75 volts. Então, só que a resistência é a somatória das duas, por isso que ele colocou esse R3 mais R4 aqui, totalizando 20. 75 por 20 dá 3,75 ampere que circula por esse caminho aqui onde está apontando o mouse. E por fim nós temos a corrente I4. A corrente I4 é o mesmo procedimento, eu pego a tensão 2, divido pela resistência 5, olha cá, olha o caminho, ok? De maneira que eu consigo, aqui também tem um outro erro, olha só, essa apostila tem alguns errinhos aí de digitação, se vocês ficarem atentos passa batido. Aqui é 75 dividido por 20, aqui está 78, mas na realidade é 75 dividido por 20, que é igual a 3,75 ampere. Então, a corrente 2 eu tenho 7,5, a corrente 3, 3,75, a corrente 4, que circula, é 3,75, e o somatório dessas três correntes é igual ao 15 ampere, validando aquilo que eu falei para vocês, que a somatória de todas as correntes é igual à corrente total. Aí, aquilo que eu falei para vocês, a corrente 2 ela também se divide. Eu aplico a lei de Ohm mais uma vez. Eu quero saber a queda de tensão nesse ponto bem aqui, na verdade, na resistência 3. Então, a corrente que passa pela resistência 3 é 3,75. Eu multiplico pela resistência 3, no caso que é 10 ampere, eu consigo encontrar 37,5 volts. Da mesma forma, eu faço para encontrar a tensão 2, que é R4 vezes I3. Eu encontro 37,5, uma vez que as resistências são iguais, as quedas de tensões também serão iguais, ok? Então, peço que vocês analisem esse exercício com cuidado. Qualquer dúvida, podem me procurar, me ligar, alguma coisa dessa natureza. E vamos tentar, turma, fazer o exercício 1, 2... tem 2 exercícios, são relativamente simples. Vamos procurar fazer esses exercícios aí até semana que vem, tudo bem? Um abraço a todos, boa sorte. Qualquer dúvida é só estar me ligando, que a gente vai tá tirando as dúvidas de vocês, ok?